Bom dia a todos. Eu vou apresentar um estudo de caso sobre a impermeabilização do subsolo do Hotel Arena Leme, ali na Avenida Atlântica. Ele está situado no Leme e a mais ou menos assim, uns 500 metros da praia. E eles resolveram fazer 2 subsolos nesse prédio. Quando a gente recebeu o projeto de arquitetura, a gente observou que eles tinham imaginado fazer os 2 subsolos com estacas secantes. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas agora aqui no Rio de Janeiro está na moda fazer subsolo com estaca secante. E todo mundo acha que a estaca secante vai servir como cortina para o subsolo. E eles também pensavam isso. Como esse hotel já está pronto, isso foi um dos primeiros subsolos que foi feito com estacas secantes. E a gente foi observar o seguinte: a estaca secante, não sei se vocês sabem, elas são de argamassa. E alternadamente, elas têm um perfil I. Uma tem, a outra não tem, uma tem, outra não tem, e elas se sobrepõem uma nas outras. Só que quando você coloca a estaca secante, você está com o terreno todo fechado e a estaca secante é batida no terreno. No papel, a estaca secante fica certinha, bonitinha. Na prática, não é bem isso que acontece. Ela não fica certinha, arrumadinha, e muitas vezes elas se entortam. E isso eu conversei com a construtora, que na época foi a LAF Engenharia, e o próprio dono da obra, que era um cliente bastante ativo, bastante participativo na obra, e eu expliquei que a estaca secante, pura e simples, não ia conseguir dar estanqueidade ao subsolo que eles precisavam. Porque o subsolo não era um subsolo de garagem, era um subsolo que seria usado para manutenção, seria habitado por pessoas. E o subsolo precisava ser estanque. E aquela situação não ia dar estanqueidade ao subsolo. Então, nós fizemos uma reunião com o calculista e a gente propôs que fosse colocado uma cortina na frente das estacas, e essa cortina de concreto fosse solidarizada às estacas secantes. Inicialmente, houve um pouco de resistência da construtora, porque eles iam perder um pouco de área, mas eles aceitaram essa solução nossa, e aí o calculista fez o novo cálculo da parede de concreto, e foi construída uma parede de concreto solidarizada às estacas. Bom, com isso, nós propusemos que essa nova parede de concreto, cortina de concreto, fosse impermeabilizada com um aditivo no concreto, chamado Admix. Tanto as cortinas, como a laje de subpressão e como as paredes intermediárias também foram adicionadas, o concreto foi adicionado, foi tratado com Admix. Normalmente, as empresas de impermeabilização começam a trabalhar depois que a obra está assim, bem andada. Só que, neste caso, ela precisava de uma empresa de impermeabilização para trabalhar junto com ela na hora da concretagem. Toda empresa acha, o admix no concreto, eu boto lá, mando lá na concreteira, o cara bota admix no concreto lá. Ou então, quando chega na porta da obra, eu boto lá o admix no concreto. E aí, eu expliquei para eles o seguinte: no dia da concretagem, todos nós sabemos que desculpe o termo, um pega para capar na obra. Você tem que olhar a ferragem, você tem que ver se o caminhão chegou. É uma confusão, todo mundo está completamente ligado na concretagem. Vão esquecer de botar o admix no concreto. Aí o que eu falei para eles? Contrate a empresa de impermeabilização para fazer 2 coisas. Colocar o admix no concreto na porta da obra, porque aí você vai ter certeza que
que o concreto vai estar impermeabilizado. E 2, ele vai colocar a fita hidroexpansiva, porque foi outro tratamento que a gente propôs. Onde você tem junta fria de concretagem, vai ser colocada uma fita hidroexpansiva. Então, nessa hora, entrou a empresa de impermeabilização junto com a gente. Aí ficou trabalhando a empresa de impermeabilização, nós, a construtora e o projetista, o calculista. Então, houve também um trabalho conjunto de uma equipe de trabalho. Quem fez essa obra na área de impermeabilização, a empresa de impermeabilização, foi a Intermaster, foi o Felipe. E o Felipe é uma pessoa toda bem, um cara técnico, ele é bastante participativo, e com isso a obra teve um grande sucesso. Eu até hoje falei para ele que eu me lembrei, eu trabalhei há muitos anos atrás numa empresa chamada Hyde, do Brasil, que eu não sei se alguns conhecem aqui. E eu fiz muito subsolo aqui no Rio, só com cristalização. E hoje, o Felipe repetiu isso. Ele fez um subsolo todo trabalhado só com cristalização. Nesta obra, a gente usou aditivo no concreto, fitas hidroexpansivas e tratamento com cristalização nos pontos que deram vazamento. Não foi usado nem um litrinho sequer de injeção. Todo o subsolo foi cristalizado, sem nada de injeção. Isso hoje é uma coisa bem diferente, porque todas as obras, vazou, entra com injeção, vazou, entra com injeção. Não, o Felipe foi paciente, a construtora também, e a obra foi toda trabalhada com cristalização. E ela está perfeita, ela não deu vazamento nenhum. Vou mostrar para vocês como é que foi. Todas as juntas frias de concretagem foram tratadas com fita hidroexpansiva. O Felipe ficou preocupado porque, na hora de você concretar as cortinas, a união da cortina com o teto ia ter sempre uma folguinha nessa junta fria de concretagem. Então, ele propôs, e a construtora aceitou, em alguns pontos, ele deixou uma tubulação para você poder verter o concreto por aqui e evitar que houvesse junta, o concreto não chegasse até em cima. Olha só, na parte de cima ficou assim, ó. Tá vendo? Mas teve um problema que vocês vão ver na frente, que isso, um só lugar que não deu certo. Todas as juntas frias de concretagem, horizontais e verticais, foram tratadas com fita hidroexpansiva. Essa junta era vertical e essa junta aqui é horizontal. Nessa parede, somente nessa parede, nós tivemos um problema no concreto. E aí ele não chegou até em cima. Ficou uma faixa sem concreto. Isso aí foi tratado com grout adicionado com aditivo. Com admix, desculpe. Tudo isso que vocês viram aqui, vocês veem, o lençol freático ainda está rebaixado. Não se esqueçam que nós estamos no Leme. O Leme está ali na boca do mar. Quando desligou o lençol freático, olha uma das ponteiras o que aconteceu. Isso aí. Sabe como é que foi tratado com isso? Foi fechado com cimento de pega rápida e grout com aditivo, com admix. Tá? Desligou o rebaixamento de lençol freático. As juntas frias todas começaram a vazar. Nossa, que horror! Não é assim mesmo. Porque acontece o seguinte, a fita hidroexpansiva, ela precisa de carga, ela precisa de pressão para que ela possa expandir e aí ela vedar tudo. Mas antes que ela expanda, toda a junta fria de concretagem vaza. E foi o que aconteceu na obra. Começou a vazar. Aí o construtor ficou nervoso, o Felipe falou, calma, chamou a gente e falou, calma, é assim mesmo, funciona, fiquem calmos que vai dar certo. Nós contamos também com
nós fomos assim, bastante compreendidos pelo construtor, porque o construtor fica sempre nervoso. Né? Nessa obra, o construtor foi sentindo firmeza, confiou na gente e esperou. E à medida que o tempo foi passando, as juntas foram diminuindo o vazamento, como vocês podem observar, e foram parando de vazar. Claro que nós tivemos alguns pontos de vazamento, isso é óbvio, porque nós estamos trabalhando, o concreto não é perfeito. E aonde teve pontos de vazamento, o que aconteceu? Aí nós voltamos à obra, o Felipe voltou na obra e começou a tratar os pontos de vazamento com cristalização. Está aqui, ó. Algumas juntas frias deram alguns probleminhas e ele foi tratando devagar, foi tratando uma a uma e foi fechando. E ele estava o tempo todo na obra e você trata com cristalização e vai observando, e cada vez que volta a vazar, você vai lá e trata de novo, e dá um tempo, espera, porque cristalização não é um sistema, não é uma barreira, ela é um sistema químico que ela vai reagindo com o concreto e vai fechando a porosidade do concreto. Aí a parede está toda seca, observaram? Ó, aos poucos ela vai secando toda. Isso aqui é o poço do elevador. O poço do elevador é num nível abaixo do subsolo. E aí tiveram alguns pontinhos que foram tratados com cristalização e ficou completamente seco. Nós tivemos Felipe teve um probleminha na obra, teve uma fissura no piso. Aí o que ele fez? Ele abriu a fissura, secou com cimento de pega rápida e grauteou a piscina com grout aditivado com admix. E aí ficou sequinho assim. Aqui alguns pontos do piso deram alguns vazamentinhos e ele foi tratando e recuperando todos os pontos. E aqui já é aquela cortina que a gente viu lá atrás completamente seca, sem problema nenhum. E isso aqui é o subsolo entregue. Tem alguns, se vocês olharem, tem algumas umidades aí, é porque a obra é obra. Você não consegue manter o subsolo completamente seco, porque chove e entra água na obra. E aí, para onde é que vai? Para o último subsolo. Mas essa umidade que vocês estão vendo aqui no chão não é vazamento de lençol, é a água que veio de cima. A obra foi entregue completamente seca. Hoje a obra já está entregue ao cliente, habitada, o hotel já está funcionando, e não temos problema nenhum, não voltamos mais na obra. E aí eu falei para o Felipe o seguinte, obra de cristalização, se o cliente não quebrar a cortina ou não quebrar o piso, ela não vaza nunca mais, porque ela está dentro do concreto e nós não temos mais problema. Quem fez essa obra foi a LAF Engenharia, o projeto conceitual e da fachada foi da CL Arquitetura, o desenvolvimento e detalhamento foi da Marca Arquitetura, o projeto de permutação foi da CETIMPER, nosso, e a execução foi do Felipe, da Impermaster, que realmente foi assim, muito técnico, e ele teve paciência junto com a LAF para tratar um subsolo com cristalização sem usar injeção. Eu dou parabéns ao Felipe, porque eu achei que a obra ficou muito boa. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, um bom dia para vocês.